nossa sociedade patriarcal, né, ela se constituiu dessa forma, e pensando em termos de Brasil, né, veio já da Europa com a colonização todo esse pensamento de uma estrutura familiar pautada na figura do homem como chefe da casa, ao qual as mulheres têm que se submeter, sejam elas esposas, filhas, elas têm que se submeter a esse homem. A ideia de que esse homem pode inclusive usar da violência para poder manter a sua autoridade dentro da casa e o respeito à autoridade dentro da casa, isso já vem, né, desde do início da colonização do Brasil, e isso foi se constituindo e foi entrando na nossa legislação. A primeira legislação que foi vigente no Brasil foram as ordenações filipinas. Nas ordenações filipinas a gente já tem todo um registro ali da diferenciação de gênero, né? Dessa ideia das mulheres como devendo ser submissas aos homens, o homem como protetor, como provedor das famílias. Por que vem? Por que eu estou falando da legislação? Porque se veio da legislação é porque a prática social era essa, né? Então daí a legislação é uma comprovação de uma prática social que vigente, né? Que acabou gerando uma lei. Nesse Código Civil de 1916, o homem é colocado como chefe da casa, porque a mulher deveria sair do poder parital, e essa palavra poder, né, é bem significativa, quer dizer, o homem exercia poder, o pai exercia poder sobre a sua filha, e quando ela se casa, ela sai desse poder do pai para o poder marital. Ela passa ao poder do marido, e isso está na legislação. Então a legislação entendia, né, que a mulher passava realmente ao poder, à dominação do marido. E era ele que decidia sobre todas as coisas. A mulher casada pelo Código de 1916 era entendida como parcialmente incapaz. Incapazes eram os indígenas, as crianças e os loucos. A gente percebe assim que essa postura da sociedade que gera essa legislação, que mostra essa diferenciação dos papéis sociais de gênero, que dá um poder maior ao homem e uma submissão, se destina uma submissão sempre para as mulheres. Gera uma série de consequências, porque a forma como essas pessoas foram sendo educadas ao longo do tempo, como nós fomos sendo educados ao longo do tempo, fez com que a gente criasse o que a gente chama de mitos da masculinidade e mitos da feminilidade. Então existem os mitos da masculinidade, que são: o homem tem que ser forte, provedor, corajoso, né, e dominador. Isso em todas as áreas, na família, na política, no trabalho, né, ele tem que preservar essas características. Por isso que o menino não chora, por isso que ele tem que a violência é uma forma de resolução de conflitos, seja uma violência verbal, seja uma violência física, ela é uma forma de resolução de conflitos, porque o homem, o menino, o rapaz, o homem, eles têm que decidir as questões, eles têm que estar no controle das questões. Já a mulher, os mitos da feminilidade é que ela é dócil, ela é passiva, ela é delicada, né? E submissa, né? Então a gente cresce acreditando nessas posturas, e isso faz com que, quando o homem seja desafiado em uma dessas questões, ele age com violência. A violência se torna uma forma de resolução de conflitos. A mudança o que ela gera é que a gente teve, as mulheres têm um espaço aonde recorrer, porque se a gente for ver as estatísticas de crimes de violência doméstica anteriores à Lei Maria da Penha, eles são menores. Um dia me fizeram falar assim: olha, a Lei Maria da Penha só piorou a situação, porque agora nós temos muito mais casos. Não, é que agora os casos são denunciados, antes não eram. Quando elas vão à delegacia desabafar e apresentar suas situações, é muito mais confortável, elas se sentem muito mais seguras quando elas estão falando com outras mulheres. Estão sendo atendidas por outras mulheres, porque elas não ficam com a vergonha e o constrangimento de pensar que elas estão sendo julgadas por esses homens que estão recebendo elas. Então o fato de elas terem algum lugar para recorrer, isso faz com que elas se sintam mais à vontade de denunciar. E essa menina que foi violentada por alguém da família, ou a esposa que foi violentada pelo marido, dificilmente ela iria denunciar pelo medo de que ela não tem para onde recorrer, para onde voltar depois da denúncia. Então ela vai voltar para a casa do agressor,
e o medo de continuar sendo agredida, e agora ainda mais porque o agressor vai saber a denúncia que foi feita. Então, são várias questões que faziam com que as mulheres não denunciassem antes, e agora há ainda que não efetiva, mas ainda um pouco mais de confiança nas mulheres em denunciar, porque principalmente nas cidades onde existe a Delegacia das Mulheres e onde existe a estrutura, casa de apoio, para onde enviar essas mulheres depois da denúncia e tudo mais. Então, nesses locais a gente vai ver que o número de denúncias é muito maior por essa segurança que elas têm. União da Vitória tem uma mulher que foi destinada a atender os casos de violência, mas a mulher continua tendo que ir lá na delegacia, junto no espaço que é todo cheio de homens ali, ela vai ter que relatar o seu caso, que é um caso de violência, para daí a mulher vir atender. Então, quer dizer, não é o adequado, é uma ação. A gente tem que pensar que culturalmente fomos educados a exercer esses papéis, e não necessariamente porque a mulher revidou ou a mulher não se submeteu. O fato dela ser mulher, dela estar em casa, do homem chegar em casa e achar que aquele espaço é o seu espaço de exercício de poder, ele pode agredir. Ele passa por uma situação ruim no trabalho, onde ele é submetido a algumas coisas que talvez ele não concorde, aí ele bebe, e aí ele vai para casa e lá ele submete, lá ele inverte os papéis e lá ele agride, porque lá ele é forte. A Lei Maria da Penha ajuda na denúncia e ajuda a tirar algumas mulheres dessa situação de risco, de violência. Ela é bastante positiva nesse sentido, e educativamente falando, ela também é bastante positiva, porque todos os debates que ela gerou e essa proteção mais efetiva para as mulheres acaba fazendo com que as pessoas reflitam mais sobre essas questões, né? Então é uma forma ela vem para o discurso, ela traz a questão para o discurso, porque aquilo que não é falado, né, não existe. Então, se ninguém falar que União da Vitória é o 46º município do Brasil, o maior número de homicídios de mulheres, esse problema não existe. Então ninguém precisa achar uma solução para um problema que não existe. O ideal seria que esses agressores eles tivessem também um amparo psicológico, no sentido de depois, não adianta só prender e aí vai liberar depois, e ele vai voltar para casa, ele vai continuar agredindo, e talvez com mais raiva ainda, né? Ele precisa de um acompanhamento para mostrar, para que ele se perceba como agressor e para que ele entenda o descaminho que é isso, né? Para que ele mude de postura quando ele saia da cadeia, porque senão também ele vai voltar e vai continuar agredindo. A mulher é educada para culpa. Se o casamento não dá certo, é porque alguma coisa ela fez de errado. Se os filhos fazem alguma coisa errada, foi a mãe que não educou direito. Então, se o casamento não dá certo, o que ela fez para o marido deixar dela? E se ela vai denunciar uma agressão, vai colocar o marido, o pai dos filhos dela na cadeia, as pessoas em volta falam, né? Mas como você está destruindo a família, você está colocando o pai dos seus filhos na cadeia, o que teus filhos vão pensar disso? E aí ela vai se culpabilizando sempre. Então a culpabilização das mulheres não é só em relação à violência sexual, porque ela está com uma roupa degotada, ou porque daí ela é culpada da agressão sofrida. As outras formas de agressão, a mulher acaba sendo educada a assumir para si essa culpa. Então é dela a responsabilidade por manter a família unida, por manter os filhos, por educar os filhos. Porque se o filho faz alguma coisa errada, a culpa não é do pai, é da mãe, né? Se o casamento não dá certo, a culpa não é do marido, é da mulher que não soube aceitar, não soube ser submissa. Então é uma pressão social que vem de todos os lados. O ideal é a gente não ter que chegar a recorrer a essa lei, né? O ideal seria as mulheres não serem agredidas e não ter que recorrer a essa lei. Então, mudar a cultura do povo, né, é difícil, é lento, mas não é impossível, né? Porque aquilo que é cultural, aquilo que é histórico, significa que foi construído pelos homens. E aquilo que, se o homem constrói, e os homens e as mulheres constroem determinadas coisas, significa que eles podem construir outras. A partir dessas perspectivas, a gente pode
E quando a gente para refletir, a gente pode perceber que a gente pode também caminhar por uma educação diferente, a gente pode apresentar outras questões, outros valores, outros significados para as pessoas para mostrar um novo caminho, né? Então eu penso